E aí, pessoas empreendedoras, como vocês estão? Eu acho que está todo mundo muito bem, né? Estão gostando do Summit Êxito de Empreendedorismo? Claro que sim, porque eu estou gostando pra caramba, né? Aqui é o palco de grandes empreendedores, aqui é o espaço onde grandes nomes do empreendedorismo brasileiro estão contando suas histórias, estão trazendo para nós e para vocês suas lições de vida. Lições sobre empreendedorismo, sobre superação de adversidades, sobre transformação de sonhos em realidades, sobre persistência, determinação, disciplina, trabalho honesto, sério, ético, porque trabalho honesto, sério e ético é uma característica dos empreendedores de sucesso e vocês tenham certeza que estão gostando, né? E hoje, neste momento, vamos receber um grande empreendedor brasileiro. É um sócio fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, fundou comigo o Instituto Êxito. Vocês sabem que nós fundamos o Instituto Êxito com 34 empreendedores, 34 pessoas que já caminharam o caminho árduo, extenuante do empreendedorismo, já construíram suas histórias de vida. Ele fundou comigo o Instituto Êxito com o objetivo primacial de ajudarmos os jovens a empreender na vida e nos negócios, a ajudar os jovens especialmente de escola pública. Esse meu amigo aqui, fundador do Instituto Êxito, sócio do Instituto Êxito, diretor do Instituto Êxito, é Bruno Guedes. Venha para cá, Bruno Guedes. Obrigado, Bruno Guedes é um grande empreendedor, um grande investidor e é o CEO e fundador do Iron Capital. Iron Capital é um fundo de asset, é um asset, né? Um asset de investimento, um dos maiores assets de investimentos aqui no nosso Brasil. Então ele vai falar sobre um tema que é a cara dos empreendedores. Sabe qual é o tema? Resiliência, amigo. Resiliência. Porque todo mundo passa por dificuldades, todo mundo. Só não passa por dificuldades, por obstáculos, por adversidades, quem já passou dessa dimensão para outra, quem já morreu. Quem está aqui vivendo passa por muitas dificuldades e ele estará aqui neste momento para ensinar a vocês como ser resilientes, como vocês serem resilientes. Não é porque ele leu em livros, não, é porque ele é uma pessoa resiliente e já construiu muita coisa na vida dele. Muito obrigado, querido amigo. Valeu, Genguê. Obrigado. O palco é seu, hein? Muito obrigado. Pessoal, então, obrigado por todos aí que estão ouvindo a gente agora do Summit Êxito. Queria agradecer ao meu amigo Genguê Diniz. Queria pedir desculpa se eu mancar um pouquinho, porque eu literalmente caí do cavalo esse final de semana, então estou com o pé quebrado, então se eu mancar um pouquinho por esse motivo. Então obrigado a todos que estão assistindo. Como o Genguê falou, a ideia é contar um pouquinho e passar um pouquinho de resiliência. Resiliência que, na minha opinião, é uma das principais características para o empreendedor, né? Porque normalmente o empreendedor que a gente vê é aquele empreendedor que já teve o sucesso, que já está lá em cima na carreira, então dá uma sensação que a vida dele tudo foi muito fácil, ou ele tem um momento, daquele momento dele é o momento que sempre foi da carreira ou da vida dele, né? Então normalmente quando a gente pega para ver um grande empreendedor ou um empreendedor de sucesso, é como se a gente pegasse um livro de 600 páginas e abrisse na página 450, nas 500. Mas para começar uma carreira de empreendedorismo, você tem que começar da página 1. E da página 1 até a página 450 ou a página 500, que é quando a gente vê o empreendedor. Tem muitas linhas, tem muitas histórias, muitas coisas aconteceram. E o empreendedor é aquele cara que tenta uma vez, cai, tenta duas vezes, cai, tenta três vezes, cai. Na oitava vez ele acorda de manhã e vai tentar de novo. Então esse é o empreendedor, que tem essa coragem e essa vontade de continuar, de entender que aquela adversidade foi só um aprendizado para o próximo passo que ele vai dar para conseguir chegar no objetivo dele. Então eu vou contar um pouquinho aqui da minha carreira e falar um pouquinho aonde teve a resiliência e para que cada um consiga se espelhar dentro da sua vida, dentro da sua profissão, dentro do seu negócio. Falando um pouco de empreender, empreender não necessariamente você precisa ter um CNPJ, você não precisa abrir uma empresa, criar uma marca, ter vendedores, ter um produto.
ter um projeto, você pode empreender, como já devem ter sido falados em outras pessoas aqui. Você empreende na sua casa, você empreende na escola quando você é estudante, você empreende no seu trabalho, você empreende na empresa que você trabalha. Então, a grande vantagem de você empreender na empresa que você trabalha é que você empreende com o dinheiro dos outros. Então, você aprende, erra e acerta com o dinheiro dos outros. O empreendedor que tem o CNPJ, ele empreende com o seu próprio dinheiro. Acho que essa é a diferença. Muitas pessoas dizem que empreender, todo mundo tem o dom de empreender. Eu discordo desse ponto. Eu acho que tem muita gente que tem esse dom de empreender e tem muita gente que nasceu para ser um executivo, um funcionário, para trabalhar na empresa e não tem nenhum demérito. Como eu digo muitas vezes, a gente tem que se orgulhar de qualquer tipo de trabalho que seja honesto. Então, desde a pessoa que está limpando a copa, o gerente, o analista, seja quem for, ou quem construiu o prédio que você está trabalhando, o trabalho é honrado. Qualquer tipo de trabalho tem um valor. E então, voltando para o assunto de resiliência, contando um pouquinho aqui da minha história, eu comecei sendo empreendedor com o dinheiro dos outros. Então, eu comecei trabalhando em instituições financeiras, trabalhei por eu estou chegando em 20 anos aí de carreira. Os primeiros 10 anos foi trabalhando no mercado financeiro, trabalhando em grandes instituições, principalmente em Nova York. E nessas instituições, que foi o primeiro Bank of America, o Bank Boston, depois no Citibank, eu sempre via diferentes tipos de pessoas. Eu via as pessoas que estavam ali porque queriam ganhar o mínimo, via pessoas que queriam ganhar o máximo, viam pessoas que queriam ganhar o mínimo, mas trabalhavam muito, pessoas que queriam ganhar o máximo, mas trabalhavam um pouco. Então, dentro desse aspecto, você consegue ter um meandro dentro de uma companhia de pessoas que não necessariamente estão alinhadas com a expectativa e gerando uma frustração. E nessa frustração de algumas pessoas, as pessoas deixando o seu emprego ou mudando de outras coisas, porque não entendem que faz parte para você conseguir crescer, você tem que ter resiliência, você tem que aguentar os momentos ruins e transformar eles em bons. Então, quando eu comecei, principalmente em Nova York, eu cheguei em Nova York no dia 27 de agosto de 2008. Praticamente 2 semanas depois, aconteceu a maior crise financeira da história, pelo menos cada um que viveu acha, né? Quem estava em 29 acha que a maior crise foi em 29, quem passou pelas crises de petróleo 79, acho que aquela foi a maior crise. Depois você teve a crise da Ásia, depois você teve a crise quando caíram as Torres Gêmeas, tivemos uma crise de 2008, agora estamos tendo uma outra crise, que é a crise do Covid. Então, vivenciar essas crises faz parte de qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendedor. Então, em 2008, quando eu cheguei em Nova York, 15 dias depois, a Lehman Brothers, que era um dos grandes bancos dos Estados Unidos, ela quebrou, uma coisa que ninguém esperava que isso pudesse acontecer, e isso contaminou o mercado financeiro como um todo. Eu estava só há 15 dias em Nova York e a ação do Citi, que valia pouco tempo antes $45, foi para 89 centavos. Então a ação caiu 98%. As pessoas sendo mandadas embora, as pessoas pedindo para sair, e naquele momento eu podia tomar uma decisão que era mais simples, podia voltar para o Brasil, trabalhar aqui, ou podia ver ali que tinha uma oportunidade de fazer coisas novas, então de empreender naquele movimento. Então, claro que todo dia tinha que trabalhar mais e cada dia resolver mais problemas, porque naquele momento era muito mais solucionar diversos problemas todos os dias. O fuso horário atrapalhava, porque quando era 6 horas da manhã aqui no Brasil, era 4 horas da manhã em Nova York. Então, os clientes liam o jornal, viam aquela notícia ruim, você tinha que atender logo cedinho, de madrugada, e resolver o que estava acontecendo. E eu vi ali uma oportunidade de crescer. Então, eu consegui ocupar bastante espaço naquele momento e em pouco tempo
eu virei um dos primeiros, os mais novos diretores do Citi. Construindo uma carreira ali, que depois, passando esse momento de crise, uma carreira num momento bacana, vivemos alguns anos bons. Nesses anos bons eu também acho que é importante sempre você estar aprendendo, estudando. Eu continuei nessa parte de estudo, me formei, entrei no MBA executivo em duas das grandes universidades aí globais, mundiais, a Columbia University e London Business School. Quando eu terminei aquele MBA, cada vez mais me via aquela vontade de empreender fora da caixinha, fora do ambiente de trabalho, né? Não só empreender como funcionário, mas eu achei que eu estava pronto para empreender com CNPJ. Né? Comecei a olhar o que fazer e acabou que eu tive uma oportunidade de fazer um híbrido, de vir tocar um projeto de óleo e gás de uma empresa que estava estabelecida no Brasil e ela queria empreender fora do Brasil. E foi quando a gente tinha o objetivo de fazer um negócio num país desenvolvido. Acabamos que vendo as principais oportunidades estavam em outros tipos de países, como principalmente na África. A gente montou um time e eu me mudei para a África. A gente acabou aproveitando de mais um momento de crise. Estava acontecendo a crise no norte da África, que chamava a crise do Primavera Árabe, onde os países, principalmente a Líbia, o Egito, o Marrocos, os países do norte da África, tiveram um turnaround, uma mudança de governos bastante conturbadas, e isso gerou oportunidades de alguns outros países que dependiam desses países de precisar de novos investidores. A gente acabou adquirindo bastante ativos lá. E quando tudo estava começando a se organizar, tudo caminhando, veio uma outra crise. Então, voltando à crise e resiliência, então você fala, pô, não para de ter crise, não para de ter problema. Não, empreender, realmente, você vai ter sempre problemas para resolver, vai ter sempre crise, mas vendo uma crise como uma oportunidade, vendo uma crise como um momento que surgem, muitas pessoas deixam de fazer aquele negócio, muitas pessoas têm um motivo para fugir, para desistir numa crise, né? E é nessas horas que quem tem resiliência, que está do negócio, que acredita no negócio, consegue fazer mais. Então, naquele momento, a gente conseguiu fazer mais, investir mais ali na África naquele momento. Pouco tempo depois, como eu estava mencionando, a gente teve uma outra crise, mas aí uma crise aqui no Brasil. A gente teve o câmbio que estava 2-1 no dólar, o câmbio saiu para 4. Então, as empresas que tinham endividamento em dólar dobrou o tamanho da dívida dela em real. Então, isso machuca muito o balanço das companhias. A gente estava no setor de óleo e gás, que o setor de óleo e gás foi um dos principais que apanharam naquele momento. O petróleo que estava 110, 120 foi para R$30. Então, você teve uma diminuição de valor aí, endividamento das companhias, desse tipo de companhia aumentando, porque as dívidas eram em dólar, e você tinha o preço do barril de petróleo caindo, então uma expectativa de receita menor. Então, essa era uma combinação muito perigosa, então gerou-se uma instabilidade. Para completar, a gente tinha um sócio que teve um problema, alguns problemas, que era o Grupo X, que com esse imbróglio que aconteceu, somado a esses outros dois pontos, a gente chama o que nos Estados Unidos eles chamam de perfect storm, que é a tempestade perfeita. E aí vai de você levar mais uma porrada dessa e falar assim, putz, agora eu vou desistir, agora eu vou voltar para trabalhar em algum lugar. Não, a gente continuou, a gente reestruturou, a gente liquidou os endividamentos bancários, a gente foi atrás de vender ativos,
levantamos investidores para montar estruturas para poder capitalizar os nossos parceiros que precisavam de dinheiro para não entrar em falência, para entrar em RJ. Criamos grandes companhias nesse momento e acabamos que conseguimos vencer mais essa batalha. E aí em 2015, eu falei, já tinha trabalhado full em bancos, grandes empresas, tinha trabalhado em empreendedorismo híbrido, para ser com sociedade dentro de negócio, e em 2015 eu decidi fundar a minha companhia junto com um sócio e fundei a empresa, como o Janguier acabou de falar aqui, a Iron Capital. A Iron Capital, que é uma empresa focada em investimentos aqui no Brasil e o que a gente chama de investimentos alternativos. Alternativos são investimentos, esse nome é porque eles não são óbvios. Investimentos que não é comprar uma ação na bolsa, não é comprar um tesouro direto, não é comprar um CDB, é investir na economia real. Então eu voltei para o mercado financeiro, né, mas investindo em projetos, em negócios diretamente. Então que é o que a gente volta para essa parte de empreender. Então eu empreendi na minha companhia, fundando ela, criando CNPJ, contratando time, trazendo sócios, vislumbrando projetos, business plan, e o investimento dessa empresa, o negócio dessa empresa é fomentar outros negócios, é criar outros negócios, o que alavanca ainda mais essa parte de empreendedorismo. Então quando eu fundei a Iron Capital, pouco tempo depois, a gente falando com os investidores, a gente estava vivendo uma outra crise aqui no Brasil, né? Que foi a crise aí de fim de governo PT, a entrada do governo Temer. Então, mas esse fim de governo PT foi um momento que os grandes investidores globais que investiam nesse tipo de projeto não estavam mais aptos a investir no Brasil. Na verdade, eles queriam tirar o dinheiro do Brasil. Então, foi um momento, de novo, que a gente podia ter visto, vamos ter dificuldade de ter investidores para fazer esses projetos, mas a gente viu que a saída desses investidores ou a não entrada desses investidores era uma oportunidade para fazer negócio. Então, de novo, tentar uma, tentar duas, tentar três, essa resiliência de você chegar em casa e falar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena? Que eu acho que é um negócio que todo empreendedor, quando está começando o seu negócio, ou quando está aumentando, está mudando, está fazendo, fica com aquele feeling. Será que esse é o certo? Será que eu vou fazer? Eu comecei numa ideia, essa ideia mudou um pouco para cá, virou um pouco para lá. E então a gente falou, não, vamos ver isso como uma oportunidade. Então a gente realmente, nesse momento, tinham várias empresas sofrendo bastante. Então a gente acabou utilizando isso para adquirir algumas empresas de grandes grupos que queriam vender ativos. Então a gente comprou empresas de alguns grupos que estavam passando por dificuldade. A gente entrou em projetos, grandes projetos, aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que muito provavelmente um novo entrante, como a gente estava, não conseguiria entrar, porque o mercado já estaria muito dominado. Então, mais uma vez, a gente vinha sofrendo com algumas coisas e as oportunidades se abrindo do outro lado. Então, a gente pegou alguns grandes projetos. O primeiro grande projeto que a gente pegou a gente pegou a concessão do maior camelódromo da América Latina. Então, a gente pegou a concessão para operar, desenvolver, construir um provisório, um shopping provisório e construir um grande shopping popular. E esse grande shopping popular, que chama Feirinha da Madrugada, é o maior projeto imobiliário do Brasil, aí, de São Paulo, do 2019, 2020, é um projeto incrível de empreendedorismo, porque lá você tem 6 mil, tinham 4 mil, estamos aumentando para 6 mil microempreendedores. Então você vê ali toda a parte de resiliência, de ter problema de câmbio, de comprar, de alugar, de ter que crescer, de construir. Então, esse foi um grande projeto que a gente tem hoje.
de micro, é um grande projeto, é um projeto grande de empreendedorismo, onde lá dentro tem 6 mil microempresários. Tá? E a ideia ali é construir uma qualidade para esses que eles chamam de camelôs, e que a gente chama de microempreendedor, da gente construir uma qualidade para ele ter um lugar com ar-condicionado, um lugar com segurança, um lugar que cabe em 315 ônibus, então os grandes compradores vêm de ônibus para esse projeto, um lugar que tenha uma creche para aquelas mães, para aqueles pais deixarem seus filhos. Então, voltando, a gente e esse projeto em si é um projeto que tivemos diversas dificuldades. Então, dias bons, dias ruins, outros dias ruins, e acordar e de novo fazer ele virar bom. E a gente tem uma convicção muito grande que ano que vem a gente entrega esse grande projeto para ser o maior, talvez ali o maior centro antro de empreendedorismo do Brasil. Então, voltando aqui, então a gente passando por isso, veio o governo Temer estava começando a aprovar as reformas, os gringos voltando a olhar, aí teve o problema com o Temer, uma delação, o mercado balançou de novo e agora vai ser difícil os negócios, os investidores, crescer, fazer negócio e resiliência, vamos continuar, vamos crescer, vamos fazer esse negócio acontecer, continuamos fazendo os negócios, continuamos investindo em projetos, investimos num grande outlet aqui na Dutra, investimos em diversos loteamentos no interior de São Paulo, criamos uma área de crédito para dar crédito para quem precisa, grandes empresas que precisam, fazendo créditos para empresas que estão em RJ, para empresas que estão em dificuldades, porque normalmente as pessoas só conseguem crédito quando não precisam. E continuando na empresa, vendo que cada dia que passava, via uma notícia boa, uma notícia ruim, uma notícia boa, e continuando acreditando, mesmo as coisas dando certo ou dando errado, acreditando que ela sempre ia dar certo. Até a chegada do momento de hoje. Hoje a gente tem uma empresa aí, que tem 2,5 bilhões de ativos sob gestão de investimentos alternativos, né, com um sonho grande de nos próximos 3 anos a gente chegar a 10 bilhões sobre gestão, e conseguindo motivar e crescer, ajudar as empresas a fazerem, os empreendedores a crescerem. E voltando aqui, passei um pouquinho do que foi a minha história, mas voltando para explicar um pouquinho que tivemos muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mais dias ruins do que dias bons. Isso é um empreendedor. O empreendedor, ele sofre mais do que ele comemora. Até porque no dia de comemorar, ele já está pensando no outro negócio e outras coisas que ele quer fazer, como entregar, como fazer. Então eu vou voltar aqui para falar de resiliência, porque esse para mim é a grande característica do empreendedor. É aquela pessoa que acredita num negócio, acredita num projeto e vai levar bordoada, vai dar errado e ele vai acreditar no outro dia de novo, e vai dar errado, ele vai acreditar no outro dia de novo, vai chamar o investidor ou vai pegar o dinheiro dele, ou ele vai vender a casa dele, vai vender o carro dele e vai colocar naquele projeto que está dando errado, porque ele sempre vai acreditar que ele vai dar certo. Né? Evidentemente que ser empreendedor, não óbvio a maior parte dos empreendedores que abrem empresas, eles não conseguem continuar as suas empresas. Nos primeiros 2 anos de vida de uma empresa, mais de 50%, 60%, até 70% delas não sobrevivem. Então isso muito porque a pessoa não estava pronta ou não teve resiliência para continuar, porque ela sofreu não estava organizada, não se preparou para aquilo, e foi isso que a ideia, quando fui convidado aí pelo Janguier para fundar o Instituto Êxito, que ele tinha a ideia de impactar 1 milhão de pessoas. Eu falei, Janguier, se a gente conseguir impactar 1.000, 5.000, 10.000, essas 1.000 criam mais 10 empregos, são
50 mil, se a gente impactar 10 mil, essas 10 mil criam 100 empregos, a gente impacta 5 milhões de pessoas. Eu acho que esse é o caminho, poder do Instituto Êxito, é conseguir dar uma base para o empreendedor, porque se você começar organizado, se você começar vendo os erros dos outros, ou se planejando, entendendo com as pessoas que são as pessoas relevantes do setor, ou tendo um coach, que é uma pessoa que vai te guiar para você errar menos, a sua chance de dar certo é muito maior. Mas lembrando que para dar certo, você vai passar por muitos momentos, você vai passar por muitos problemas, dificuldades, e essa resiliência eu acho que é o que consegue fazer um empreendedor ser um bem-sucedido. Essa é aguentar a porrada, ter, como o Benchmark que também está falando aqui com a gente, falou a terraça no livro dele, é ter essa vontade, essa gana de fazer acontecer e levar bordoado e continuar. Né? Então acho que o meu principal ponto aqui para falar aqui para vocês, né, é mostrar um pouquinho que você não precisa ser empreendedor criando um CNPJ. Você pode ser empreendedor dentro da sua empresa, dentro da tua casa, dentro da sua escola. Né? Então você pode, dentro da sua escola, você pode criar um laboratório, você pode criar um negócio com seus amigos, ou você pode criar uma maneira das pessoas aprenderem melhor na escola. Dentro da sua casa, você pode empreender fazendo coisas novas, conquistando coisas novas com a sua família. Dentro da sua empresa, você pode criar produtos novos, você pode criar áreas novas, você pode ver as coisas diferentes e fazer a sua empresa ser uma empresa melhor, a sua área ser melhor, você poder motivar as pessoas que estão embaixo de você, você poder treinar aquelas pessoas embaixo de você para serem empreendedoras dentro da sua companhia, serem empreendedoras dentro da sua empresa. Então eu acho que esse tipo de empreendedorismo ele é super relevante e é claro, o empreendedorismo que é o que todo mundo está acostumado, que é o empreendedorismo de abrir sua empresa. Então aqui no Instituto Êxito você vai ter acesso a cursos, né, a palestras, né, a ter um tutor para poder te ajudar e poder ter essa capacidade de se preparar para abrir o seu negócio, sabendo que quando você abrir o seu negócio, ele vai ser muito mais doloroso do que aquele glamour que você vê daquele 0,5% que já está na página 450, 500 do livro. Então, se você quiser um dia chegar lá, você vai ter que passar página por página, da página 1, 2, 3, 4, 5, e nessas páginas que você vai passar, você vai sofrer, você vai aprender e você vai tentar que tudo que você fez de errado ou tudo que deu de errado, se você entender que aquilo vai fazer você aprender melhor, vai fazer você errar menos da próxima vez quando você for tentar. Né? E eu sempre digo que o que não te mata, né, te fortalece. Então, cada momento ruim que você passa, cada coisa que acontece negativa, vai te deixando com a casca mais grossa para você alcançar os objetivos. E que quem cria emprego nesse país, as grandes empresas criam emprego, mas quem cria emprego de verdade nesse país são os pequenos, médios e microempreendedores. E a gente quer fomentar para ter cada vez mais pequenos, médios e microempreendedores bem estruturados para isso. E uma última aprendizado que eu tenho e que eu levo aqui para a minha vida, que além da resiliência, que eu acho que para mim é o principal, é você sempre que o que você fizer, da maneira que você fizer, a profissão que você tenha, sempre tente ser o melhor. Seja o melhor, não importa se você é aqui, nosso cameraman, que seja o melhor cameraman, se é o nosso editor, que busque ser o melhor editor, se é um empresário. E eu tenho uma lição que eu aprendi, isso eu aprendi com a minha avó, que é uma grande empreendedora, que ela diz: se você
for um faxineiro, se você for um varredor de rua, que a sua rua seja a mais limpa da cidade. Então, esse é um aprendizado que desde pequeno eu ouço, que para mim vale para o resto da minha vida. Então, se eu quiser ser um varredor de rua, que a minha rua seja mais limpa, porque todo mundo vai ver que a minha rua é a mais limpa, eles vão me dar mais uma rua. O dono da empresa vai falar, pô, você pegou uma rua, é a mais limpa, a segunda é a mais limpa, a terceira ele vai falar, pô, ensina, pega esses outros 2 caras para trabalhar para você, embaixo do seu time, põe eles para limpar do mesmo jeito, de 2 você vai para 5, de 10, de 5 você vai para 20, você vai acabar sendo o líder daquela cidade, você vai acabar tendo um cargo de gerente e você vai ensinar aquelas pessoas a terem o time de baixo, de gerente você vai ser diretor e um dia você pode ter a oportunidade até de ser sócio ou comprar aquela empresa. Então tudo começou você varrendo a rua para você poder um dia ser até o proprietário daquela empresa que varre as ruas. Então seja o melhor no que você faz e principalmente, se você quer ser empreendedor, tenha resiliência. Você vai errar, você vai acertar, você vai ter momentos ruins, até chegar no momento bom, você vai passar por muitos momentos ruins. Então, esse aqui é um pouquinho do que eu queria passar para vocês. Queria agradecer aqui a todo mundo que veio aqui e poder dar essa oportunidade, vocês me darem essa oportunidade de vir falar, de ouvir, de usarem esses minutos aí da vida de vocês para que eu espero ter dado algum aprendizado ou que vocês tirem algum proveito disso aqui que a gente está fazendo, seja dessa palestra aqui ou dessas outras 100 palestras que estão acontecendo aqui nesses dias. Então, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Aí é o Bruno Guedes, sócio fundador do nosso instituto. Cara, obrigado. Um prazer te conhecer. Desde o ano passado a gente conhece o Bruno, ele colou com a gente, foi uma das pedras fundamentais na fundação do êxito e eu tenho certeza que, com certeza, eu vou falar assim, ó, já tive 29 negócios, cara. 11 deram errado e 18 deram certos, mas nenhum foi tão grande e de superação quanto o seu, cara, porque os meus foram todos pequenininhos. Então, assim, com certeza ajudou muita gente, ensinou bastante. Não tenho dúvida, desde os pequenos empresários que você ajuda até aqueles empresários que realmente precisam de mais conhecimento e precisam de mais resiliência. E eu queria te pedir uma coisa, qual a mensagem final que você daria para aquelas pessoas que estão querendo empreender, que passaram por essa frustração da pandemia que ainda está acontecendo, que ficaram com projetos engavetados, que tiveram que parar projetos, estamos em novembro, falta apenas um mês para o ano acabar, o que você daria de palavra de motivação, daquela cutucada para o cara entender, não, cara, não é tarde, eu dou um jeito, eu vou dar a volta por cima, mas eu vou empreender e vou seguir o que o Bruno Guedes falou para a gente. Primeiro eu queria te dar parabéns, porque se você fez 29 e acertou 18, você é bom pra caramba, entendeu? Porque na média, a gente falou que 80% das empresas quebram um negócio com o segundo ano. Se você conseguiu fazer isso, você tem 65% de acerto. Então você está bem acima da média, então parabéns. Obrigado, cara, obrigado. E eu acho que assim, nunca é tarde para empreender, seja que a gente falou, seja em casa, seja no trabalho. Eu vou dar um exemplo que minha avó, ela começou a empresa dela com 50 anos, tá? Chegou a ter 1000 funcionários, tá? Ela tem 80 anos hoje. Tá? Então assim, e ela nunca tinha tido um negócio antes, a família tinha outros negócios, assim, ela queria empreender. Então a idade não é o momento, o desafio não é o momento, e eu acho que é aquilo que eu falei, a pandemia criou oportunidades. Por conta da pandemia, a gente está fazendo vários novos negócios, várias oportunidades que não teriam. Então, o cara que queria abrir um restaurante antes, tá? Hoje ele vai conseguir pegar um restaurante que já está pronto, quase que de graça, porque a maioria dos restaurantes quebraram. Então, quem estava com maioria, acho que é um número exagerado, mas muitos quebraram, porque a pandemia, esse setor de entretenimento, restaurantes, machucou muito. Então, quem tinha aquele sonho de ter um restaurante, talvez com 20% do valor que ele deveria gastar para fazer antes, ele vai conseguir fazer. Vai passar por alguns momentos de dificuldades, mas vão ter. Então, às vezes tem aquela pessoa que não aguentou a resiliência, fala assim, pô, eu quero ir embora do Brasil. Eu vou vender a minha empresa, vou para os Estados Unidos, vou para Miami. E se ele quiser vender agora, ele vai vender barato. Sim. Então vai ter uma oportunidade para aquele que tem a vontade e a coragem de comprar barato ou de empreender. E lembrando também o seguinte, a gente está passando por um momento disruptivo. Sim. Né? A gente está passando por um momento que as empresas estão tendo que se reinventar. Na verdade,
esse momento disruptivo já vinha acontecendo, né? A parte de deliveries, a parte de digitais, a parte de marketplace, essas coisas já vinham acontecendo. Na verdade, a pandemia, ela, na minha opinião, ela acelerou o que ia acontecer daqui a 3 anos, ela trouxe para hoje. Então, nada que está acontecendo hoje é uma novidade. Isso tudo já estava acontecendo. As aulas digitais, as compras digitais, os marketplaces, isso já vinha acontecendo, ele só acelerou. Então, quem entrar hoje também tem que pensar que muitos modelos que existiam no passado, né, não necessariamente eles vão dar certo no futuro, mas com resiliência, com vontade, olhando, batalhando, guerreando, você pode começar hoje. E eu queria dizer também, para quem já é empreendedor e sofreu, não desista, continue firme, continue forte, acredite em você, acredite no seu time, na sua equipe, nos seus sócios, seus amigos, seus funcionários, dê aquele gás a mais. Estamos passando por um momento difícil da pandemia, estamos vendo aí uma segunda onda agora, né? Na Europa, Paris hoje fechou tudo, né? O presidente do país fechou tudo, a Europa está se fechando novamente, então vai ser dolorido de novo, né? Talvez o Brasil não tenha uma segunda onda tão grande, porque a nossa onda foi muito longa, né? Se você olha na Europa, eles tiveram 2, 3 meses de pandemia muito fortes, se fecharam de uma forma, então muita gente não pegou, então ele tem essa cauda de uma onda que está voltando. Como o Brasil, por bem ou por mal, a gente teve uma pandemia muito mais longa, né? Com muito mais pessoas infectadas e, infelizmente, muito mais pessoas morrendo. Então, talvez a gente não tenha uma segunda onda, porque a nossa onda é mais constante, né? Ela veio mais constante. Eles tiveram, talvez, um segundo salto. Mas eu acho que, e de novo, tenham coragem, tenham resiliência. Momento de crise também é um momento de revisão de custos, né? Então, às vezes é bom, a cada X anos, você ter uma crise, porque aqueles custos que eu aprendi também no começo da minha carreira, que custo é igual unha, né? Você tem que estar sempre cortando, né? Se você não cortar toda semana, a cada 15 dias a unha, aquela unha vai ficar muito grande. Então, momento de crise é um momento também que as empresas param, respiram, veem o que é supérfluo, ver o que dá para cortar, onde focar, o que fazer. Então, aqueles que passam pela crise, como eu falei, a casca fica mais grossa, seja a pessoa física, seja um pequeno empresário, seja uma grande empresa. Então, com isso, você consegue fortalecer e ficar mais forte. Então, que todos os pequenos empresários aí que estão sofreram, ou que ainda vão continuar sofrendo, acreditem, ajustem seus custos, ajustem suas empresas, atualizem para o que vai vir pela frente, para essa disruptura, e sejam resilientes. Aguentem firme, acordem todo dia acreditando que vai dar certo, mesmo se o dia deu tudo errado, põe a cabeça no travesseiro, dorme, no outro dia acorda de novo, achando que vai dar tudo certo. Verdade. Bruno, show de bola. Eu vou te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, quando eu tive sucesso em 18 empresas, eu tive frustração nas 18. Por que eu estou te falando isso? Eu ficava tentando achar uma coisa que desse para ganhar dinheiro e que me desse prazer. 11 deram errado, quebraram realmente, foi horrível, fundo de poço. 18 deram certo, mas não me deram prazer. Por quê? O meu amor estava no empreendedorismo social. Então eu tinha negócios para bancar um projeto social que eu tinha na Bahia, como você já conhece. Legal. E aí eu me achei no êxito. O que você poderia dizer para as pessoas que conseguiram até empreender, conseguem até ter um negócio estável ou próspero, mas não teve o prazer? Porque eu tive que ser resiliente nisso, né? Como é que eu mantenho um negócio sem prazer e tal, para sustentar uma coisa que eu tenho prazer? As pessoas que acertaram no negócio, mas não se sentem realizadas, cara. E você é um cara que empreende em tantas áreas diferentes, e feliz e próspero em todas elas. O que você poderia dar de dica para essas pessoas? Primeiro que feliz e próspero, tem umas que dão certo, tem umas que dão errado, verdade, tem muitos que dão dor de cabeça, tem muitos que não dão tantas alegrias, então é importante a gente saber disso. Porque eu podia vir aqui e falar só as coisas boas que tem, que aconteceram. E isso que às vezes ilude as pessoas que são empreendedoras, só ficam ouvindo as coisas boas dos outros e acham que é só a vida dela que tem problema, né? Então é o mundo do Instagram, né? No Instagram todo mundo é bonito, todo mundo é rico,
todo mundo só Feliz. viaja, todo mundo é feliz, tem a família perfeita, o cachorro. Então, e aquilo ali verdade. é um momento de poucos que a maior parte é um pouco mais complicado. Boa reflexão. Mas o ponto que você falou é o seguinte, nem sempre a gente consegue ter a felicidade no trabalho. Tá? Algumas poucas pessoas conseguem ter um grande amor pelo trabalho que ela tem. Né? Então é importante que as pessoas entendam que você tem que gostar do que você faz, amar o que você faz, isso é crucial principalmente para o empreendedor. Mas não necessariamente você vai ganhar dinheiro no que te deixa feliz. Então por isso que na vida existem os hobbies, né? Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de criar bicho, tem gente que gosta de cada um tem o seu hobby, jogar tênis. Então, às vezes você pega aquele momento de trabalho e usa o momento de trabalho para ganhar dinheiro, claro que tem que tentar ao máximo que gostar daquilo e ter seu momento de prazer, que pode ser um hobby ou pode ser como você falou, compensar que o sempre você gostar é ajudar o outro. Então, essas são poucas pessoas que têm essa sua visão, né? Infelizmente, a gente podia ter mais pessoas que tivessem essa cabeça como você tem, mas eu acho que não necessariamente o seu trabalho tem que ser onde você se realiza 100%. O seu trabalho ele tem que te realizar como profissional, você tem que sentir que você está crescendo, que você está ganhando dinheiro ou que você está tendo a estabilidade para prover para a sua família. E provendo para a sua família, você pode se realizar em casa, pode se realizar com o teu filho estudando, se profissionalizando, pode se ajudando uma igreja, ajudando uma creche, ajudando uma ONG. Então, você pode combinar, é muito difícil você conseguir essa combinação. E eu acho que uma coisa que é muito importante só pode ajudar quem tem uma condição de ajudar, ou condição financeira ou condição de tempo. Né? Mas todo mundo precisa, felizmente a gente vive no capitalismo. No capitalismo você precisa de dinheiro. Então, se você quiser ajudar uma creche, você tem que ganhar dinheiro em algum lugar para ajudar a creche naquele outro lugar. Então, não necessariamente você tem que ser realizado 100% do trabalho. Você tem que estar feliz em estar crescendo, estar ganhando, estar provendo para ter o tempo ou o dinheiro para poder ajudar ou para poder investir na sua família, ou investir em você, um estudo ou investir num hobby ou em alguma outra coisa. Então, eu acho que é utópico achar que todo mundo tem que amar o seu trabalho. Falam muito disso, né? Eu acho que seria ideal, mas é verdade. mas o ideal não necessariamente é o que acontece. Né? Então, eu diria que se você conseguir ter a realização de ganhar, de crescer ou de fazer, você já tem meio caminho andado, 80% do caminho andado, para você ter a capacidade de ter tempo ou dinheiro de se realizar em alguma outra coisa. Bacana. Bruno, show de bola. Qual seria o recado final que você daria para quem está nos assistindo agora, falando de resiliência? Aquela cutucada final para o cara desligar essa palestra assim e dizer assim, rapaz, porque já foi forte o que você falou, foi muito legal, eu aprendi bastante. Eu entendi que eu fiquei errado durante muitos anos com essa dica que você acabou de falar, mas qual seria agora o recado final para a gente se despedir dessa palestra maravilhosa que está tendo aqui agora? Então, acho que o recado final tenha resiliência. Se você quer ser empreendedor, saiba que isso é super importante, que você vai ter muito mais tombos do que saltos. Então, se prepare quando você for ter um projeto, quando você for abrir a sua empresa, quando você for montar um negócio, se prepare, aprenda com os erros que você teve do passado, aprenda com os erros que você for tendo ao longo dessa caminhada e continue, tenha resiliência e vamos fazer dar certo o Brasil, o empreendedorismo. Contem com o Instituto Êxito e obrigado por estarem assistindo a gente. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse é o Bruno Guedes, fundador do Instituto Êxito. Tenho certeza que a partir de hoje você vai ser mais resiliente e vai aplicar na sua vida na prática. Que Deus abençoe e até a próxima.